castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham. E eu estava pensando ali como o nosso Deus, ele é de fato surpreendente. Não que nós não saibamos, mas é interessante porque, obviamente, apesar de todo o planejamento, pastoral das pregações temáticas, há coisas que nós não planejamos. Por exemplo, esta pergunta que nós acabamos de ler tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar, que é o tema exatamente da resistência às tentações. E aqui nós acabamos de ler que a santificação em nós, neste mundo, ela não é perfeita, exatamente pelos restos de pecado que há em nós e pelas tentações às quais nós estamos sujeitos. Então, é muito interessante como, de fato, o Espírito Santo do Senhor guia todas as coisas para que nós possamos compreender a sua palavra, não é de uma maneira tão clara, tão instrutiva, e como isso, de fato, enche os nossos corações. Por isso eu quero convidar os irmãos para abrirmos, então, em Mateus. Nós vamos ler a parte da oração do Senhor, que estamos analisando nesta noite, que é Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, e nós vamos fazer a segunda mensagem, então, no versículo 13, que é o versículo da sexta petição, que trata do pedido que o Senhor Jesus nos ensina a fazer, para que não caiamos em tentações e para que também que sejamos libertos, livres de todo o mal. Vamos ler, então, meus irmãos, Mateus 6, 13, juntos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar então mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade para conosco, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso mestre. O Senhor nos ensina tudo aquilo de que precisamos para uma vida santificada, purificada, uma vida verdadeiramente disposta a obedecer a tua palavra. Por isso nós te agradecemos, porque nesta noite o Senhor nos trouxe mais uma vez para engrandecermos o Senhor por meio dos cânticos, das orações, das nossas ofertas, mas também, Senhor, nos trouxe para que possamos ouvir a tua santa palavra. E neste momento nós precisamos, ó Deus, da iluminação do teu Santo Espírito, para que esta palavra possa ser aplicada em nossos corações, de maneira que não apenas sejamos instruídos, mas que possamos ser habilitados pela tua graça para fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos, a fim de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele mesmo nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, como nós devemos então confrontar as estratégias que Satanás utiliza para nos atacar? Nosso Senhor Jesus, sabendo que nós somos frágeis, falhos, sujeitos às mais diversas tentações, porque ele mesmo foi tentado, nós lemos inclusive nesta liturgia o texto que fala a respeito disso. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas Jesus venceu as tentações. E, aliás, o primeiro teste antes de ele entrar no ministério foi exatamente aquela tentação a qual ele foi submetido pelo próprio Espírito de Deus, que o levou até o deserto para que pudesse ser tentado por Satanás. Jesus bravamente resistiu às tentações de Satanás, utilizando a palavra de Deus, a palavra registrada no Antigo Testamento, que já afirmava a soberania de Deus sobre Satanás e sobre todas as suas artimanhas. Por isso, nós também devemos, tal como Jesus, resistir bravamente às tentações. Nós vimos na mensagem anterior que fomos capacitados para isso,
porque antes nós não podíamos vencer as tentações. Aliás, nós estávamos inclinados a todo o pecado, exatamente pelo fato de que a nossa depravação total, completa, ela nos inclinou para o mal, de maneira que o nosso coração enganoso sempre nos dirigia para aquilo que era contrário à lei de Deus. Mas, tendo sido salvos pela graça, justificados por meio de Cristo Jesus, nós também nos tornamos habilitados para vencer as tentações. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, Paulo diz: onde abundou o pecado, a graça foi muito maior, porque agora nós somos capacitados pela graça para não mais pecarmos contra o Senhor. E este é o ponto significativo que todos nós devemos nos concentrar, meus irmãos. Nós somos capacitados para resistir e vencer as tentações. Não há tentação que nós não possamos resistir bravamente. É óbvio que algumas delas exigirão de nós muito mais capacidade espiritual, e por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, nos diz que nós nem sempre resistimos até ao sangue, e é por isso que nós caímos, é por isso que nós somos enredados pelas conversas moles de Satanás, pela cobiça, pela concupiscência do nosso coração, como nós inclusive lemos aqui na pergunta 78 e também lá em Tiago, durante esta liturgia. A tentação, ela vem por causa da cobiça do nosso coração, e nós então, pela concupiscência da carne, damos lugar às tentações e caímos. Mas nós podemos resistir às tentações. E o pedido que o nosso Senhor Jesus então nos ensina a fazer é exatamente este: Senhor, torna-nos capazes, habilitados, fortalecidos na força do Teu poder, para vencermos as tentações. Veja que Jesus não diz, meus irmãos, que as tentações não virão sobre nós. Muito pelo contrário, se Ele está dizendo para que Deus nos livre ou não nos deixe cair, é porque a tentação estará muito próxima de nós. Nós não somos libertos das tentações, mas nós somos salvos ou protegidos de cairmos nas tentações. Elas estarão presentes todos os momentos de nossa vida, mas nós recebemos a habilitação do Espírito de Cristo para resistirmos bravamente às tentações que vierem contra nós, para suportarmos a pressão do mal contra nós. Esta é a razão pela qual o nosso Senhor então nos ensina a orar desta maneira: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas ao contrário, livra-nos do mal, proteja-nos do mal. Não permita que o mal possa vir contra nós de tal maneira, na nossa fraqueza, aproveitando-se da nossa fraqueza, que ele não venha contra nós para nos derrubar. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender um pouco das estratégias de Satanás. O que ele faz na vida das pessoas, especialmente daqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. E eu vou tomar aqui como referência um material muito interessante do pastor Joel Bick, que é Lutando contra Satanás, em que ele expõe exatamente estas vitórias dos crentes contra as tentações. E uma das suas abordagens é explicar quais são as principais estratégias de Satanás para nos levar ao pecado, para nos fazer cair. E a primeira estratégia de Satanás, conforme nós vemos na Bíblia, é nos seduzir ao pecado. Esta é a primeira estratégia de Satanás. O texto que nós lemos aqui de Tiago diz que esta sedução é exatamente a cobiça, é o toque naquele desejo do nosso coração. Nosso coração deseja coisas. E então Satanás, conhecendo as coisas que nós desejamos, muito embora ele não seja onisciente para ler aquilo que está em nossos pensamentos, mas ele é suficientemente sagaz para perceber o nosso caminhar no dia a dia. Ele então toca nestas coisas que ele sabe que vai nos atingir, ou tocar as nossas concupiscências, tocar a nossa cobiça, e ele então planta próximo de nós aquilo que pode nos fazer cair. Portanto, esta é uma artimanha de Satanás.
oferecer a isca do prazer, para que nós possamos ser então capturados pelo anzol do pecado. Foi assim como aconteceu o primeiro pecado, o pecado chamado original. Satanás ofereceu à mulher aquele fruto que lhe pareceu, diz o texto de Gênesis, agradável aos olhos. Portanto, esta é uma estratégia de Satanás, seduzir-nos, especialmente pelos nossos sentidos. Ele coloca próximo de nós coisas que nós vamos sentir prazer, pelas quais nós sentiremos prazer, quer seja pelos olhos, quer seja pela boca, quer seja pelos ouvidos. Por exemplo, Satanás conhece a nossa fraqueza quanto a espalhar maledicências. O que ele faz? Ele então coloca nos nossos ouvidos o maior número possível de conversas falsas, o maior número possível de maledicências, para que nós sejamos tentados a espalhar essas maledicências e nos tornarmos assim fofoqueiros, maledicentes, mexeriqueiros. Satanás sabe das nossas fraquezas, então ele aproveita circunstâncias para plantar em nós estas coisas. Satanás sabe que a fraqueza de alguém vem pelo paladar. Então ele coloca coisas que são agradáveis ao paladar. E esta pessoa então passa, por exemplo, a ingerir substâncias que agradam o seu paladar, mas que a levarão ao pecado contra Deus, à falta de sobriedade, por exemplo, a um tipo de obesidade incontrolável, a chamada gula nas Escrituras. Satanás nos tenta pelos prazeres. Satanás sabe daqueles homens que não suportam olhar para as mulheres ao seu redor, então ele planta à frente dos olhos destes homens, cuja cobiça já está no seu coração, aquelas mulheres mais atraentes a estes olhos, para que eles possam assim pecar contra o Senhor, pecar contra a sua esposa. É assim que funciona. Satanás, ele nos tenta por aquilo que nós somos seduzidos. Satanás apresenta quase sempre o pecado como uma virtude. Então é como se ele tentasse nos convencer de que, na verdade, o pecado não é problemático, tão problemático quanto nós achamos que é. Geralmente, Satanás, inclusive, ele coloca o pecado como algo tão sedutor que nós não conseguimos nem perceber a gravidade deste pecado. E nós então caímos, somos arrastados por estas seduções de Satanás, por essa tentação que vai realmente nos levar à morte. Uma outra estratégia, meus irmãos, utilizada por Satanás, segundo o pastor Bick, é nos impedir de participar das disciplinas espirituais. Aqui a ideia é que Satanás, ele nos faz enfocar em outras coisas que não sejam aquelas disciplinas espirituais que de fato nós precisamos para a busca da santidade. Ele nos desanima, por exemplo, na busca pela oração. E não é incomum nós percebermos que talvez a menor frequência às reuniões cristãs seja exatamente a frequência nas reuniões de oração. Graças a Deus, louvado seja Deus, que a nossa igreja tem se manifestado bem em relação a isso, temos tido um bom número de irmãos, mas se você rodar por aí e fizer uma estatística, você vai verificar que as reuniões menos frequentadas são exatamente aquelas reuniões em que as disciplinas espirituais são mais enfatizadas. Se você comparar, por exemplo, aquelas reuniões de comunhão, de confraternização, de festas, com as reuniões de estudo bíblico, oração, você perceberá uma grande diferença na frequência. E isto não é da nossa época, não é da nossa geração, isso sempre foi assim. Quando havia festas lá no antigo Israel, as coisas eram lotadas, mas quando elas eram chamadas ao arrependimento, poucos de fato se arrependiam, poucos de fato se apresentavam a Deus. Então, Satanás também, ele nos impede, ele ofusca os nossos olhos, ele planta em nós ideias equivocadas quanto à participação nessas reuniões, e eu digo mais, Satanás, ele nos tenta a ponto de nos tirar destes lugares, colocando em nossos corações
outras coisas, e até mesmo na nossa rotina diária, outros trabalhos, outros afazeres, para diminuir cada vez mais a nossa percepção da necessidade destes momentos de disciplinas espirituais. Você faz aquele plano de ler a Bíblia todos os dias e de repente você começa a se esquecer disso e Satanás coloca outras coisas no lugar. Satanás substitui a leitura da Bíblia por um podcast interessante que você acabou de achar e você deixa de ler a Bíblia para ler o podcast, para ouvir o podcast. Você faz o compromisso de orar ao Senhor, mas aí Satanás coloca um livro interessante para tirar você do momento da oração. Você se compromete a vir à igreja, a ser mais frequente. Satanás amplia o seu horário de trabalho para você não poder participar. E assim vai. Aumenta o seu cansaço. Coloca na sua cabeça outras ideias, outros compromissos, uma irrealidade. E nós vamos sendo arrastados por estas coisas, para que sejamos afastados da comunhão dos santos. Satanás coloca na nossa mente boatos, fake news, dizendo, olha, na igreja nós não podemos muito contar uns com os outros, porque se você falar, as pessoas vão fofocar, vão espalhar. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Se há fofoca entre nós, nós temos que combater a fofoca, não é combater a comunhão. Nós temos que combater o pecado, não aquilo que nós devemos fazer. Mas Satanás começa a plantar estas coisas. E a gente vai o quê? Se afastando. Satanás começa a substituir as coisas santas por outras coisas agradáveis, boas, sedutoras, mas que não têm o mesmo poder edificador. Por exemplo, as pessoas começam a confundir reuniões de confraternização com a comunhão cristã. É bom ter confraternização? Claro que é. Mas isso não substitui a comunhão dos santos, a presença no dia do Senhor, a participação da ceia, a igreja reunida em oração, a igreja reunida em torno da palavra. Ou seja, Satanás vai nos confundindo quanto às disciplinas espirituais, para colocar em nós uma ideia falsificada de que nós estamos praticando um cristianismo, mas na verdade nós estamos cada vez mais distantes do Senhor. Aqui o pastor Joe Bick cita Martinho Lutero, e ele escreve da seguinte maneira: Martinho Lutero disse que queria que o diabo ouvisse que ele estava tão sério quanto a manter a comunhão com Deus, que praticava as suas disciplinas espirituais em voz alta. Disse ele que a oração vocal, quer dizer, a oração em voz alta, manda embora para longe o diabo, pois o diabo não suporta a leitura da palavra de Deus. Lutero tinha esta prática, não é? De falar a palavra de Deus em voz alta, de orar em voz alta, para que Satanás pudesse saber que ele estava orando. Porque isso também pode ser uma tentação. Talvez você possa fechar os olhos para orar, e Satanás coloca no seu ouvido uma preocupação que você tem com o dia de amanhã. E você está dizendo assim: ó Deus, abençoe a minha família. Amanhã eu tenho que pagar uma conta de luz, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou ter que... Senhor, dá aquela sacudida na cabeça, né? Deixa eu voltar aqui, concentrar. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai Santo. Pois é, e a viagem, né? Como é que eu vou fazer? Tem que ligar para o Renato, porque a gente tem que combinar. Não é assim? Satanás faz essas coisas, ele nos tira. E nós precisamos, de fato, ter em mente que estas são estratégias utilizadas por ele para nos afastar das coisas santas. A terceira estratégia que o pastor Bick menciona é que Satanás mente, e esta é a função principal dele. Ele é mentiroso, diz a Bíblia. Ele mente a respeito de Deus e da verdade de Deus. Como assim? Ora, o pecado original foi exatamente desta maneira. Deus tinha dito ao casal a respeito da consequência do fruto, mas a serpente disse assim: olha, não é bem assim, na verdade é desta forma. O que é que isto demonstra? Que Satanás ele pega aquela verdade de Deus, manipula a verdade de Deus para parecer verdade quando ele quer nos enganar. Então ele mente a respeito de Deus. E meus irmãos, mentir a respeito de Deus
Infelizmente é algo comum, não só na nossa geração, na nossa época, mas também no antigo Israel. Os falsos profetas mentiam a respeito de Deus. Ou seja, eles pegavam e diziam, assim diz o Senhor, mas aquilo que eles diziam não era a palavra do Senhor. Tanto é verdade que os profetas verdadeiros foram então aqueles que Deus levantou para desmentir a mentira dos falsos profetas. Os presbíteros da igreja, já no Novo Testamento, foram colocados pelos apóstolos para impedirem a mentira, a heresia, a falsa doutrina, os falsos mestres. Por quê? Estas pessoas, utilizadas por Satanás, são instrumentos de Satanás para mentir a respeito de Deus. E o que significa mentir a respeito de Deus? Ora, falar coisas contrárias às Escrituras, mostrar um Deus que não é o Deus das Escrituras. Por exemplo, estas pessoas que dizem que Deus não pode mandar ninguém para o inferno, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ora, isso não é o que diz a Escritura. A Escritura diz que Deus vai mandar sim para o inferno aqueles a quem Ele reprovou. Há pessoas que dizem que Deus, Ele nos recebe como nós estamos. Não, a Bíblia diz que Deus nos recebe arrependidos. Arrependei-vos. Sem arrependimento nós não podemos chegar perto do Senhor. Portanto, estas pregações que nós ouvimos hoje, que são pregações muito mais de autoajuda, pregações que visam muito mais tratar da saúde mental das pessoas do que do coração, são pregações perigosíssimas que mentem contra Deus. E são muitas vezes estratégias de Satanás exatamente para impedir que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus. O pastor Jonathan Edwards escreveu assim: quando um homem em aflição clama por piedade, qual pedido é mais certeiro que este? Pois Deus é movido à misericórdia para conosco, por nada menos que a situação miserável de nosso caso. Ele não tem pena de pecadores por serem eles dignos, mas porque eles precisam de sua piedade. Ou seja, isto demonstra que Satanás, o que ele faz com as pessoas? Ele planta no coração das pessoas a ideia de que as pessoas são boas. E nós começamos a ver as pessoas ao nosso redor como pessoas boas. E nós começamos a inverter dizendo, não, injusto é Deus. Como é que Deus pode mandar essas pessoas para o inferno? Mas a Bíblia está dizendo que estas pessoas são inimigas de Deus, são pecadoras, e elas vão sim para o inferno pelas suas próprias ações e pela sua própria desobediência. E se nós não pregarmos o Evangelho, e se elas não se arrependerem, elas irão para o inferno. Esta é a mensagem das Escrituras, meus irmãos. Mas não é uma mensagem muito comum que nós ouvimos nos dias de hoje. A mensagem mais comum que nós ouvimos no dia de hoje é que Deus é amor. As pregações que nós ouvimos hoje nos púlpitos da maioria das igrejas são pregações que trazem muito mais uma autoajuda, como as pessoas devem vencer as situações do dia a dia. Há igrejas que transformam seus estudos bíblicos em estudos empresariais. Eu tenho dito, meus amados irmãos, e repito, estas outras informações nós ouviremos fora da igreja, mas nós não ouviremos a palavra pregada do Evangelho noutro lugar, senão na igreja. Então este é um lugar em que a palavra deve ser pregada verdadeiramente, e nós devemos, com todo cuidado, impedir que Satanás nos faça mentir a respeito de Deus e da sua verdade. Os irmãos devem estar atentos quanto ao pastor, para saber se o pastor de fato está pregando a palavra de Deus, porque se em algum momento eu lhes trouxer algo que não seja a palavra de Deus, eu estou mentindo a respeito de Deus, e talvez eu esteja sendo seduzido por Satanás. E infelizmente muitos dos meus irmãos têm sido seduzidos por Satanás para verem a igreja crescer, usando métodos pragmáticos, métodos de crescimento, métodos falsos, métodos antibíblicos, para verem a igreja crescer. E a igreja cresce mesmo, meus irmãos.
A igreja cresce. Se nós começarmos a utilizar algumas técnicas do marketing, técnicas empresariais, técnicas de uma pregação que envolve um diálogo com as pessoas, a igreja vai crescer. Não tenham dúvidas disso. A igreja vai crescer. Há métodos para isso. E as igrejas que utilizam crescem. Mas a grande questão é, este crescimento provém de Deus? Este crescimento é genuíno? Este crescimento é santo? Se ele for, louvado seja Deus por isso. Mas o que nós precisamos nos preocupar é, nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus, porque Satanás muitas vezes sopra nos nossos ouvidos mentiras a respeito de Deus e de sua palavra, e nós muitas vezes, enredados por essas mentiras, pelas consequências destas pregações e desses ensinos falsos, nós estamos cada vez mais nos afastando dele, e é isso que Satanás quer, que nós nos afastemos de Deus, que nós sejamos cada vez mais levados para fora, para longe de Deus, pensando, diz o provérbio, às vezes alguns na impressão de bem-estar, eles se tornam loucos, porque muitas vezes você acha que está tudo bem, e você olha para algumas dessas igrejas, você vê, está tudo bem, as pessoas felizes, as pessoas dançando, as pessoas cantando, a igreja lotada, mas a impressão de bem-estar, diz o provérbio, pode nos levar à loucura. Não é sempre que nós devemos achar que estamos bem. Os puritanos eram mestres nisso. Eles diziam, olha, quando você pensar que está tudo bem, cuidado, porque é aí que Satanás aproveita desta falsa impressão e ele te arrasta para o mal. Se o pastor achar que ele é suficiente, que ele sabe tudo, que ele não cai, porque ele... Meus irmãos, é nessa hora que o diabo puxa o tapete mesmo. Se alguém não puxar, o diabo se encarrega de puxar. Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. O diabo, ele é mestre em fazer isso, em mentir a respeito de Deus, plantar falsas doutrinas para que a gente possa cair. E a quarta e última estratégia de Satanás, que o pastor Bick coloca, que é uma consequência dessas anteriores, né? Que aliás foi mencionada aqui na pergunta 78 que nós lemos, é que Satanás se opõe à nossa santificação. Então, ele atrapalha o nosso exercício das disciplinas espirituais, ele nos tira das disciplinas espirituais, então ele coloca em você outros interesses que não sejam a oração, a palavra de Deus, a frequência à igreja, a comunhão, etc., e ele impede você, ou se opõe à santificação. Ou seja, ele abafa no seu coração a necessidade de você obedecer a Cristo. E uma das formas, por exemplo, de Satanás fazer isso é opor doutrina e prática. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram pessoas dizendo assim, não, isso aí é doutrina. Isso aí é coisa... eu estou pensando na vida prática, no dia a dia. Essa coisa de doutrina, de aprender doutrina, isso não é? Por quê? Porque esta é uma forma de Satanás retirar o fundamento. E aí nós temos que concordar com Davi no Salmo 11, versículo 3, que Davi diz assim, se foram tirados os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ora, se você tira a base, se você tira os marcos, se você tira o alicerce, o que vai sobrar? Nós vamos construir uma igreja sobre areia, sobre uma prática falsa. Veja, a minha vida cristã prática, ela precisa estar fundamentada na doutrina. Porque senão, meus irmãos, eu estarei sobre areia, e a minha casa vai ruir. Por outro lado, a minha doutrina não pode ser uma doutrina sem prática, porque senão eu serei um edifício tombado, sem qualquer tipo de uso, inútil. Portanto, Satanás coloca esta divisão, fazendo-nos opor à santificação, como se nós não precisássemos nos esforçar todos os dias. E nós que somos calvinistas reformados, somos ainda mais tentados em relação a isso, porque talvez haja uma ideia na nossa mente de que, bom, se somos eleitos, então não importa a maneira como vivamos, nós somos eleitos mesmo, vamos para o céu. Não é assim que a Escritura ensina.
A Escritura diz muito pelo contrário, ela diz que se você é um eleito, você vive cada dia mais se esforçando para provar a sua vocação. Se eu compreendo que eu sou um filho de Deus, que eu fui resgatado da morte, do inferno, que eu estava condenado e agora eu fui atraído pelo amor de Cristo, eu então vivo uma vida dinamicamente santa, que é o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, quando ele diz que a renovação da nossa mente, a mente renovada, por meio de um culto que é um culto coerente, um culto que visa combinar a boa doutrina com a prática, é isto que nos faz progredir no Evangelho, é isto que nos faz ver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, é isto que nos coloca de fato diante de Cristo como adoradores. Então, meus amados irmãos, a ideia de que nós somos salvos e salvos para sempre, não perderemos a salvação, ela não faz sentido se nós todos os dias não desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. A nossa eleição só faz sentido se nós demonstrarmos todos os dias a razão pela qual nós fomos eleitos, que é para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versos 6 e 12. Nós somos criados para a glória de Deus. Fomos de fato feitos para demonstrar a glória da graça de Deus. Então, Satanás ele nos confunde. Satanás nos bloqueia quanto ao arrependimento. Eu disse aos irmãos aqui numa mensagem anterior, uma mensagem dura, inclusive, dizendo que às vezes nós confiamos nesses poucos segundos aqui que oramos a oração chamada de confissão e nunca mais voltamos a isto. Esperamos o próximo domingo para que o diácono venha e faça a oração de confissão, algum irmão se levante e faça a oração de confissão, como o irmão Romar fez hoje, e ficamos nisso. Mas, meus irmãos, nós pecamos todos os dias contra o Senhor. Nós pecamos várias vezes, todos os dias. Num só dia, nós pecamos várias vezes contra o Senhor. Portanto, observe, Satanás, ele retira de nós esta consciência da nossa incapacidade. Ele nos torna autossuficientes. Ele coloca em nosso coração, não, você não precisa de Deus. Mesmo que nós não afirmemos isso com os lábios, mas o nosso coração, a nossa vida prática acaba sendo assim. Nós elegemos outras coisas no lugar de Deus. O puritano Thomas Watson escreveu o seguinte: o diabo não se importa quantas pílulas de sermão tomamos, desde que elas não tenham efeito sobre a nossa consciência. O diabo não se importa com quantas pílulas de sermão nós tomamos. Não importa quantos sermões você já ouviu na vida. Ah, pastor, eu sou crente desde que eu nasci, já ouvi muito sermão sobre isso. Tá, isso faz diferença. A questão é, quantos desses sermões fizeram efeito na sua consciência? Para você se levantar, sair daqui e dizer, eu mudarei o meu jeito de pensar, eu mudarei o meu jeito de agir. Ouvir sermão, qualquer um ouve. Faz diferença. Qual o impacto da palavra no coração? Esta é a diferença. E é por isso que nós reclamamos todos os dias de uma vida muito mais arrependida na presença de Deus, de uma vida em que a santificação, meus irmãos, se torna algo natural de todos nós. Numa vida em que a disposição do meu coração de vir à igreja não é apenas uma resposta mecânica, mas é um desejo sincero de estar na presença do Senhor, na companhia dos irmãos, de fazer frutificar os chamados frutos do Espírito. É aqui que nós vamos exercitar os frutos do Espírito. É aqui que nós vamos conseguir demonstrar o domínio próprio, o amor. É aqui que nós vamos demonstrar a alegria. Então, estas virtudes, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, só podem ser exercitadas no corpo.
É no corpo que o coração funciona. O coração não funciona fora do corpo. É no corpo que o cérebro funciona. É no corpo que o meu dedo indicador funciona. Portanto, se você está fora do corpo, você não funciona. E a santificação é isto, é a sua inserção no corpo. E se porventura você está lesionado, você está com uma luxação espiritual, é o corpo que vai fazer com que esta luxação seja minimizada. Porque senão você será amputado, e se você for amputado, você morre. O membro amputado morre. Mas o membro que está ligado ao corpo, ele é restaurado. O corpo faz restaurar. O corpo reage às infecções. O corpo reage ao pecado, portanto, meus irmãos. Então isso é santificar-se. E o diabo quer fazer-nos afastar uns dos outros. O diabo quer nos dar a ilusão de que as confraternizações são comunhão, e não são. A comunhão dos santos é muito mais do que confraternização. É muito mais do que comer pizza junto. É muito mais do que um cafezinho pós-culto. A comunhão dos santos é a compreensão de que eu sou um com o outro, como nós acabamos de cantar neste belíssimo cântico aqui. O mundo nos faz esquecer, o mundo se esqueceu de que nós somos um, como o corpo de Cristo. Mas eu acho que o cântico poderia até dizer mais. Não apenas o mundo, mas a própria igreja de Cristo, por vezes, se esquece de que nós somos um. Porque nós nos abstemos de cuidar uns dos outros, como Paulo disse em Colossenses 3,16. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Porque é assim que funciona a comunhão dos santos. Paulo, escrevendo aos Efésios, tratando sobre a igreja, ele diz que as juntas ajustadas, elas vão crescendo, elas vão se movimentando para produzir este pleno crescimento do edifício que é a igreja de Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos. Portanto, meus amados irmãos, a santificação, ela é necessária para a vida cristã, e o diabo quer nos fazer esquecer-se disso. Lembre-se do que o escritor aos Hebreus nos diz. Nós devemos nos santificar, porque sem a santificação nós não veremos o Senhor. E ele diz: santificai-vos e tende paz, porque a comunhão é o processo pelo qual nós atingimos esta santificação. Portanto, meus irmãos, concluindo, nós queremos dizer aos irmãos que Satanás é astuto, inteligente. Satanás sabe e conhece as nossas fraquezas. Satanás, ele está pronto, como aquele velho leão, mas que permanece leão, para nos atingir. Ele é sagaz. Ele é aquele que observa o nosso comportamento. E então, como Pedro disse na sua carta, nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda por aí, em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o conselho de Pedro que nós todos devemos ouvir é resistir-lhe firmes na fé. Devemos resistir bravamente a Satanás, bravamente ao diabo, às tentações. E se você pensar que só você está sendo tentado, Pedro diz: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Primeira carta de Pedro 5, 8 e 9. Saibam que não somos somente nós que somos tentados. O povo de Deus é tentado. Os cristãos são tentados a todo tempo. E nós devemos, portanto, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nós devemos resistir bravamente às tentações, cortar na própria carne, resistir até ao sangue. É esta a mensagem de Jesus quando ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Obviamente, Jesus não estava dizendo isso de maneira literal, que nós tirássemos os nossos olhos, mas o que Jesus está querendo dizer é que aquilo que te faz o mal, ou aquilo que te conduz ao pecado, deve ser excluído de sua vida. Se é uma rede social que te faz pecar, saia da rede social por um tempo, bloqueie os contatos, tome uma decisão, uma atitude, faça algo, mas não dê lugar ao diabo.
Porque se você der lugar ao diabo, saiba que ele é muito mais inteligente do que você, muito mais astuto do que você. Você só é capaz de vencer o diabo por causa de Cristo. Sem Cristo, nós somos alvos fáceis para Satanás. Por isso, meus amados irmãos, tomemos cuidado, tanto eu quanto vocês, todos nós, dependamos uns dos outros, sejamos seguros uns pelos outros, animados uns pelos outros, pastoreados uns pelos outros, porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, procurando a quem tragar. Por isso nós devemos, meus irmãos, manter firmes as disciplinas espirituais. Devemos andar pela regra da palavra de Deus, conferindo a palavra de Deus, para saber se de fato estamos na fé, como diz Paulo em 2 Coríntios, no finalzinho, no capítulo 13, verso 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos e provai se estáis na fé. Nós devemos provar a nossa fé. Nós devemos, meus irmãos, ter vergonha de entristecer o Espírito Santo de Cristo, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito. E entristecer o Espírito significa exatamente viver uma vida discordante daquela que o crente deve viver. Sim, nós não iremos para o inferno uma vez salvos, mas nós podemos envergonhar o nome de Cristo, e por isso o salmista diz: Pai, não permita que o teu nome seja envergonhado por minha causa. Jesus, certa vez, repreendendo os crentes, disse: o meu nome é blasfemado entre as nações por causa de vocês. Nós devemos resistir imediatamente às primeiras investidas de Satanás. Lembre-se de José. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, logo na primeira investida ele fugiu. Paulo, instruindo ao jovem pastor Timóteo, Paulo disse: foge, porque uma das formas de Satanás nos tentar também é dizer: você é forte, não, isso aí não vai te atrapalhar não é? O pastor que está aconselhando uma moça solteira, bonita, lá no gabinete, Satanás fala: não, você não tem problema não, pastor, o zelador está de folga hoje, mas você é crente. Crente, meus irmãos. Mas eu sou homem. Então, o que Satanás está falando? Olha, não tem problema não. Tem problema, foge. Não deixe essas coisas chegarem perto de você, porque pode ser o instrumento de Satanás para te fazer cair. Devemos estar cheios do Espírito Santo de Cristo. Devemos permanecer humildes, sabendo que nós somos sujeitos à queda. Aquele que pensa estar em pé, cuidado. Devemos ser humildes. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou fraco. Não coloque na minha frente, não permita que Satanás me tente nesta minha fraqueza. Livra-me do mal. Devemos ser vigilantes, meus irmãos, manter uma forte e constante vigilância, olhando todo o tempo. Isso não tem nada a ver. Esta ideia do não tem nada a ver já levou muita gente para a cova espiritual. Muita gente. Tem a ver sim. Cuidado. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, olhinho, com o que vê. Não é isso que as crianças cantam? Nós deveríamos fazer deste cântico um cântico dos adultos também. Porque nós temos de ter cuidado com a nossa boquinha, com a nossa olhinho, com o nosso ouvidinho, com o que a gente ouve, né? Porque Satanás nos tenta por estas coisas. E, finalmente, irmãos, devemos lutar contra Satanás com a força de Cristo. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo: olha, sejam fortalecidos no Senhor. E também aos Efésios, naquele texto que nós conhecemos como a armadura de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos estar firmes na palavra, firmes na oração, firmes na comunhão dos santos, para não sermos arrastados pelos ventos diabólicos que vêm contra nós e tentam nos derrubar. Permaneça firme na fé, diz o puritano Brooks. Finalmente, queres ver verdadeiramente a derrota de Satanás em tua vida? Focaliza Cristo, lembrando quem tu és nele. Vence o mundo pela fé em Cristo,
Produz fruto por amor dele. Não te tornes tentador por seu amor. Põe toda a tua esperança em Cristo, confiando em seu poder e amando a ele e a seu povo. Vive de tal modo que Cristo signifique tudo para ti. Que Deus nos abençoe, que não nos deixes cair em tentação e que nos livres do mal. Amém.